Iniciamos agora a leitura do capítulo 3. Capítulo 3. Do dever de comunicar e investigar. Artigo 27. É dever de todos os integrantes da instituição militar estadual zelar pela manutenção da disciplina, cumprindo e fazendo cumprir as normas e os princípios da ética militar. Artigo 28. Todo militar que presenciar ou tomar conhecimento da prática de transgressão disciplinar ou qualquer outro ato irregular deverá levar o fato ao conhecimento da autoridade competente por meio de comunicação disciplinar ou relatório reservado, observando-se os requisitos legais acerca de cada documento. Parágrafo 1º. Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades da IME em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada no Código de Ética e Disciplina dos Militares, CEL. Parágrafo 2º. Ato irregular é toda conduta, ainda que não tipificada objetivamente no CEL, contrária às normas ou à justiça. Artigo 29. A autoridade competente que presenciar ou tomar conhecimento da prática de ato irregular ou transgressão disciplinar deverá adotar, de imediato, no âmbito de suas atribuições e competência, as medidas necessárias à instauração de processo ou procedimento administrativo adequado. Parágrafo 1º. Caso não tenha competência legal para apurar os fatos, deverá remeter toda a documentação à autoridade competente, em regra, no prazo de 5 dias úteis, excetuando se os casos em que o Código de Ética e Disciplina dos Militares, CEL, e esta resolução estipularem prazo diverso. Parágrafo 2º. A inobservância do prazo regulamentar para elaboração da comunicação de ato irregular ou do seu processamento no âmbito da administração, ensejará a verificação de eventual responsabilidade por quem lhe deu causa, mas não inviabilizará o processamento do fato perante a administração. Artigo 30. A comunicação deve ser clara, concisa e precisa, contendo os dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e a hora da ocorrência, além de caracterizar as circunstâncias do fato, sem se tecer comentários e opiniões pessoais. Parágrafo 1º. Visando facilitar o processamento dos fatos perante a administração, é recomendado que na comunicação sejam incluídos, sempre que houver, o rol de testemunhas e as demais provas pertinentes. Parágrafo 2º. A falta de testemunhas não é fator impeditivo para que o fato seja comunicado, bem como não é causa que implique, necessariamente, o arquivamento do feito por insuficiência de provas. Artigo 31. As notícias que contiverem indícios de autoria e ou materialidade de crime militar deverão ser objeto de portarias de inquérito policial militar, IPM. E aquelas que contiverem somente indícios de transgressão disciplinar ensejarão processos ou procedimentos administrativos decorrentes. Parágrafo 1º. Se do fato alegado restarem indícios de autoria e materialidade de crime militar e transgressão disciplinar autônomos e desconexos entre si, a autoridade militar competente, observada a conveniência administrativa, poderá instaurar, concomitantemente, o IPM e o processo ou procedimento administrativo adequado à espécie. Parágrafo 2º. Havendo dúvidas sobre a autoria e ou materialidade do fato noticiado, poderá a autoridade competente determinar a realização de uma investigação preliminar, que será consolidada no relatório de investigação preliminar, RIP. Parágrafo 3º. A adoção das providências de polícia judiciária militar, ou seja, prisão em flagrante lavratura de APFD, auto de prisão em flagrante delito, ou instauração de IPM, guardam prioridade em relação às providências administrativo-disciplinares em face da transgressão residual ao crime militar praticado, que será processada, em regra, após a conclusão do procedimento administrativo criminal. Artigo 32. A comunicação disciplinar, a queixa disciplinar e o relatório reservado, elaborados em meio eletrônico institucional, terão validade perante a administração quando o próprio sistema puder certificar eletronicamente a sua autoria. Artigo 33. Toda comunicação ou notícia que traga indícios de transgressão disciplinar comprovadamente prescrita 2 deverá ser arquivada, por intermédio de despacho administrativo motivado e fundamentado, da autoridade competente, que fará publicar o ato em boletim. Artigo 34.
As folhas que integram os autos da apuração serão numeradas cronologicamente, devendo, sempre que possível, ser utilizado o carimbo para os despachos, com o objetivo de conferir maior celeridade e praticidade ao procedimento, observando-se as orientações normativas que regulam o assunto. Seção I da Comunicação Disciplinar, CD, e seu processo, PCD. Artigo 35. A comunicação disciplinar, CD, é a formalização escrita, feita e assinada por militar possuidor de precedência hierárquica 3 em relação ao comunicado, dirigida ao comandante, diretor ou chefe do comunicante, acerca de ato ou fato contrário à disciplina militar. Parágrafo 1º. A CD será encaminhada diretamente pelo comunicante ou pela administração à autoridade militar competente. Parágrafo 2º. Sendo o comunicante a autoridade competente para sancionar disciplinarmente o militar transgressor, pelo princípio da imparcialidade do julgador, fica impedido de apreciar a documentação, devendo encaminhá-la à autoridade imediatamente superior, para as providências de direito. Parágrafo 3º. Se a autoridade competente vislumbrar, de imediato, alguma causa prévia de justificação ou absolvição, especificada nos artigos 6º e 7º deste manual, devidamente demonstrada por documentos juntados à CD, formalizará diretamente o ato motivado e fundamentado de arquivamento de toda a documentação, sem necessidade de instauração de processo regular e de manifestação do CEDMU. Ver capítulo 16. Que trata da prescrição da pretensão punitiva. Lei Estadual N. 5.301, 69, M. Artigo 11. A precedência hierárquica é regulada. Inciso 1º. Pelo posto ou graduação. Inciso 2º. Pela antiguidade no posto ou graduação, salvo quando ocorrer precedência funcional, estabelecida em lei ou decreto. Artigo 12. A antiguidade de cada posto ou graduação será regulada. Inciso 1º. Pela data da promoção ou nomeação. Inciso 2º. Pela prevalência dos graus hierárquicos anteriores. Inciso 3º. Pela data de praça. Inciso 4º. Pela data de nascimento. Parágrafo 4º. A documentação a que se refere o parágrafo anterior deverá, sempre que possível, ser juntada à CD antes do seu encaminhamento à autoridade competente. Parágrafo 5º. A ausência de dados ou a existência de erros descrita na CD, erros materiais, não caracterizam nulidade do ato, mas mera irregularidade, a qual poderá ser sanada pelo próprio comunicante, pela administração ou pelo encarregado da apuração, antes ou durante a tramitação da documentação. Parágrafo 6º. Deverão ser observadas as orientações gerais deste capítulo, que antecedem a presente seção, cabendo à administração primar pela sua observância. Artigo 36. Recebida a CD, caso a autoridade competente não vislumbre, de imediato, causa prévia de justificação ou absolvição, designará, no prazo de 10 dias úteis, por meio de despacho, um encarregado para a elaboração do processo de comunicação disciplinar, PCD. Parágrafo 1º. A instauração ocorrerá por intermédio de despacho da autoridade militar, até o nível mínimo de comandante de pelotão ou equivalente. Parágrafo 2º. Em sendo instaurado por comandante de fração descentralizada ou destacada, este deverá solicitar, previamente, por qualquer meio, o número do procedimento à SRH, secretaria ou equivalente na unidade. Parágrafo 3º. A autoridade que mandou instaurar o PCD, não sendo competente para solucioná-lo, deverá encaminhá-lo à autoridade competente, relacionada no artigo 45. Do CEL, no prazo de 05 dias úteis. Parágrafo 4º. Todos os PCD serão lançados, registrados e controlados no Sistema Informatizado de Recursos Humanos da ZIMI, os quais receberão a numeração fornecida pelo sistema, aos moldes do que ocorre com as portarias de processos disciplinares diversos. Artigo 37. O encarregado do PCD adotará as seguintes providências. Inciso 1º. Abrirá vista ao comunicado, mediante a elaboração do termo de abertura de vista, TAV, para que apresente suas alegações de defesa por escrito, no prazo de 05 dias úteis. Inciso 2º.
Recebidas as alegações de defesa e, verificando a existência de causa de justificação ou absolvição, proporá o arquivamento do PCD, mediante relatório sucinto e motivado. Inciso 3º. Recebidas as alegações de defesa, verificando a ocorrência de transgressão disciplinar por parte do comunicado, e não havendo necessidade de audição de testemunhas ou produção de outras provas, seja pela confissão do comunicado ou pela ausência de requerimento de produção de provas, confeccionará relatório sucinto e motivado, tipificando a transgressão. Inciso 4º. Recebidas as alegações de defesa e havendo necessidade de audição de testemunhas ou produção de outras provas, em decorrência de pedido da defesa ou vislumbradas pelo encarregado, este deverá: alínea A. Ouvir as testemunhas, sendo primeiro as do processo e, em seguida, as indicadas pela defesa, ambas limitadas ao número máximo de 3. Realizar a notificação do acusado para, caso queira, acompanhar a audição de testemunhas e a ênfase na produção ou juntada de provas materiais e documentais. Alínea B. Inexistindo, ao final da apuração, causa de justificação ou absolvição, deverá abrir nova vista ao comunicado, para apresentação de razões escritas de defesa, rede, final, no prazo de 5 dias úteis, elaborando, após relatório sucinto e motivado, tipificando a transgressão ou propondo o arquivamento dos autos, especificando a respectiva causa de justificação ou absolvição vislumbrada. Alínea C. Existindo, ao final da apuração, alguma causa de justificação ou absolvição, sem abrir vista ao comunicado, produzirá relatório final sucinto e motivado, propondo o arquivamento dos autos. Parágrafo único. Nos casos em que a defesa solicitar diligências, deverá o encarregado, também, desenvolver outras que se fizerem necessárias à busca da verdade real. Artigo 38. Recebendo a autoridade os autos do PCD, poderá retorná-los ao encarregado, para diligências complementares, ou adotar as seguintes providências. Inciso 1º. Na hipótese do inciso 2º do artigo anterior, concordando com o parecer do encarregado, arquivará os autos, por meio de despacho administrativo motivado e publicado, sem remessa prévia ao CEDMU. Inciso 2º. Nas hipóteses dos incisos 3ª e 4ª do artigo anterior, concordando com o parecer do encarregado, deverá encaminhar os autos ao CEDMU, para posterior solução, enquadramento, arquivamento ou discordância. Inciso 3º. Determinará a instauração de processo ou procedimento administrativo adequado nos casos em que a conveniência administrativa assim o exigir, sem necessidade de remessa prévia ao CEDMU. Artigo 39. O prazo para elaboração do PCD será de 15 dias corridos, contados da data do recebimento da documentação pelo encarregado, prorrogáveis por 10 dias corridos, a pedido ou por determinação da autoridade competente, não se computando os prazos destinados à defesa. Parágrafo único. Em casos excepcionais e devidamente motivados, poderá haver renovação e sobrestamento dos prazos especificados neste artigo. Artigo 40. A autoridade competente, para solucionar o PCD, deverá fazê-lo no prazo de 10 dias úteis. Artigo 41. Recusando-se, ou não sendo possível ao comunicado, sem motivo justificado, apresentar as alegações de defesa ou rede final, deverá o encarregado, ou a autoridade competente, designar um defensor ad hoc. Em sendo justificado o motivo, ser-lhe-á renovado o prazo de defesa. Artigo 42. Antecedendo quaisquer das situações anteriores, para casos complexos ou em que haja conflito entre comunicação e queixa ou conveniência administrativa, poderá a autoridade competente determinar a instauração de um relatório de investigação preliminar, RIP, ou uma sindicância administrativa disciplinar, SED. Artigo 43. O chefe da Seção de Recursos Humanos, SRH, ou equivalente na unidade, identificando qualquer irregularidade de forma ou de mérito no PCD, deverá adotar medidas de assessoramento necessárias ao seu saneamento e ao seu regular trâmite, antes mesmo do encaminhamento da documentação ao CEDMU. Artigo 44.
Na CD, em que pese possível, não haverá necessidade de se mencionar os incisos e artigos da norma violada, fazendo constar apenas a descrição da conduta antiética praticada pelo militar comunicado. Parágrafo 1º. A tipificação equivocada por parte do comunicante não inviabilizará a tramitação e apuração da CD. Parágrafo 2º. Na hipótese de a conduta noticiada na CD, eventualmente, não se amoldar a uma das transgressões disciplinares objetivamente previstas no CEL, tal fato não constituirá, por si só, conduta irregular por parte do comunicante. Parágrafo 3º. O superior que, isoladamente, presenciar prática de transgressão disciplinar, deverá confeccionar a CD. Parágrafo 4º. Se 02, ou mais superiores hierárquicos ao militar transgressor presenciarem a prática de transgressão disciplinar, caberá ao de maior precedência definir quem irá elaborar a CD. Artigo 45. O militar que redigir a CD deverá assiná-la e identificar-se de forma legível, fazendo constar, além de sua unidade militar, o seu nome, posto, graduação e número de polícia, de forma legível. Artigo 46. A CD deverá ser apresentada no prazo de 05 dias úteis, contados da observação ou do conhecimento do fato, sendo que a inobservância deste prazo não acarreta a inviabilidade do seu processamento perante a administração militar, mas tão somente a eventual responsabilização daquele que inobservou o prazo, sem motivo justo. Artigo 47. A autoridade militar que receber a CD, caso não tenha competência legal para apurar o fato, deverá encaminhá-la à autoridade competente, dentro de 05 dias úteis, sendo que a inobservância deste prazo não acarreta inviabilidade do seu processamento perante a administração militar, mas tão somente a eventual responsabilidade daquele que inobservar o prazo. Artigo 48. Quando o fato disciplinar envolver militares de unidades distintas, na condição de autores, coautores ou partícipes, sendo todos votados no mesmo comando intermediário, será feito o devido encaminhamento da documentação à referida autoridade. Parágrafo 1º. Na situação descrita no caput deste artigo, será confeccionada uma comunicação disciplinar em face de cada militar envolvido no fato, de forma a individualizar as condutas. Parágrafo 2º. No caso de fato disciplinar envolvendo militar, autor, coautor ou partícipe, lotado em uma mesma unidade, sendo os demais envolvidos, vítima, testemunha ou comunicante, lotados em unidades distintas, a CD será solucionada, em regra, pelo comandante do transgressor. Artigo 49. A administração deverá estabelecer controle da CD, por número de protocolo, registrando toda a sua tramitação, inclusive do processo decorrente. Artigo 50. Aplicam-se complementarmente, no que couber, ao processo de comunicação disciplinar, as orientações relativas à sede. Nota da edição. O modelo referencial desta documentação, contendo os campos de preenchimento, estrutura e formatação, encontra-se diagramado na íntegra nas páginas do manual em PDF. Seção 2ª da queixa disciplinar, quando, e seu processo, PQD. Artigo 51. A queixa disciplinar, quando, é a notícia interposta pelo militar, querelante, diretamente atingido por ato pessoal praticado por militar possuidor de precedência hierárquica, querelado, que repute irregular ou injusto, dirigida ao comandante, diretor ou chefe do querelante. Parágrafo único. Para o exercício do direito de queixar-se, deve o querelante ser atingido por ato pessoal que repute irregular ou injusto, de forma a causar-lhe prejuízo físico, material ou psicológico. Artigo 52. A queixa disciplinar é decorrente de sua finalidade, não podendo a administração, em regra, se envolver de ofício na pendência. Parágrafo único. Por ser de caráter personalíssimo, atingindo o foro íntimo e sendo faculdade do querelante, deve ser indeferida e arquivada quando encaminhada de forma extemporânea, sem justo motivo devidamente comprovado. Caso esta presente notícia de crime, improbidade administrativa ou qualquer outra conduta de maior gravidade, deverá ser recebida para instauração de processo ou procedimento administrativo adequado à espécie. Artigo 53. A apresentação da quando deverá ocorrer no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da observação ou do conhecimento do fato. Parágrafo único.
Caso a autoridade que receber a queixa disciplinar não tenha competência legal para apurar os fatos, deverá remeter toda a documentação à autoridade competente, no prazo de 3 dias. Artigo 54. Aplicam-se a quando, nos aspectos formais e de mérito, as orientações e o modelo de relatório pertinente a CD, o seu rito e os demais aspectos alusivos ao devido processo legal, inclusive no que tange às alegações de defesa. Artigo 55. Por decisão da autoridade superior competente desde que haja solicitação do querelante, este poderá ser afastado da subordinação direta do militar contra quem formulou-a quando, até que esta seja decidida. Artigo 56. A instauração do PQD ocorrerá por intermédio de despacho da autoridade militar, até o nível mínimo de comandante de pelotão ou equivalente. Parágrafo 1º. Em sendo instaurado por comandante de fração descentralizada ou destacada, este deverá solicitar, previamente, por qualquer meio, o número do procedimento à SRH, secretaria ou equivalente na unidade. Parágrafo 2º. A autoridade que mandou instaurar o PQD, não sendo competente para solucioná-lo, deverá encaminhá-lo à autoridade competente, relacionada no artigo 45. Do CEL, no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo 3º. Todos os PQD serão lançados, registrados e controlados no Sistema Informatizado de Recursos Humanos da ZIMI, os quais receberão a numeração fornecida pelo sistema, aos moldes do que ocorre com as portarias de processos disciplinares diversos. Nota da edição. O modelo referencial desta documentação, contendo os campos de preenchimento, estrutura e formatação, encontra-se diagramado na íntegra nas páginas do manual em PDF. Se este conteúdo está sendo útil para você, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso apoia a continuidade deste material. Uma produção. MMPG, Novais. Seção 3ª da Transgressão Disciplinar Residual, TDR, e seu processo. Artigo 57. Transgressão disciplinar residual, TDR, é toda conduta antiética aflorada no decorrer da apuração de infração penal, através de autos de prisão em flagrante, APF, inquérito policial militar, IPM, inquérito policial, IP, processos judiciais, PJ, ou outros documentos correlatos encaminhados à administração militar. Parágrafo único. As transgressões disciplinares residuais serão indicadas pelo encarregado da investigação ou pela administração, devendo, em ambos os casos, ser especificadas no relatório e, ou no ato de homologação, a avocação da solução pela autoridade delegante. Artigo 58. Quando se tratar de transgressão disciplinar residual ao IPM ou APF, deverão ser adotadas as seguintes providências. Inciso 1º. No relatório do IPM-APF, verificar se o encarregado especificou o fato e tipificou as possíveis transgressões disciplinares residuais afloradas, assim como as causas de justificação ou absolvição. Inciso 2º. Na avocação homologação da solução do IPM, constar S, transgressão, ONS, disciplinar, ES, residual, AS, em tese, cometida pelo militar investigado, com suas respectivas tipificações. No caso da administração, de ofício ou em concordância com o encarregado, verificar que existiu causa de justificação ou absolvição, constantes dos artigos 6º e 7º deste manual, deverá constar essa circunstância no referido ato. Inciso 3º. Tirar fotocópia dos autos do IPM em seu inteiro teor ou, conforme conveniência administrativa, de partes da documentação que demonstrem a transgressão disciplinar residual praticada. Inciso 4º. Remeter o IPM-APF à JME. Inciso 5º. Elaborar portaria de processo disciplinar adequado, PED-PEDs, em conformidade com a natureza da transgressão disciplinar residual aflorada no IPM-APF. Parágrafo 1º. Nos casos de menor complexidade, que envolva apenas um militar acusado ou por conveniência administrativa, a autoridade competente poderá determinar a apuração da transgressão disciplinar residual nos moldes do processo de comunicação disciplinar, definido neste manual. Parágrafo 2º.
Na hipótese do parágrafo anterior, os processos serão lançados, registrados e controlados no Sistema Informatizado de Recursos Humanos da ZIMI, os quais receberão a numeração fornecida pelo sistema, aos moldes do que ocorre com o PCD e PQD. Artigo 59. Para transgressão disciplinar residual ao inquérito policial, comum, processo judicial ou outros documentos correlatos, a administração militar deverá adotar, no que for pertinente, as providências recomendadas no artigo anterior. Parágrafo único. Toda vez que a administração constatar que um militar foi indiciado, denunciado, sentenciado em sede de inquérito policial, processo judicial ou outros instrumentos correlatos, por fato ainda não conhecido, deverá diligenciar no sentido de obter cópia total ou parcial dos autos, para fins de adoção das medidas administrativas alusivas à eventual transgressão disciplinar residual. Artigo 60. Os termos de audição contidos no processo ou procedimento criminal poderão ser aproveitados na sede PED-PAE, desde que o encarregado elabore novo termo no qual a pessoa confirme ou retifique os dizeres do termo anterior, com oportunidade de se acrescentar outras informações necessárias à elucidação dos aspectos disciplinares. Parágrafo 1º. No processo disciplinar, além das testemunhas limitadas à defesa, deverá o encarregado ouvir as pessoas que efetivamente conheçam ou tenham participação direta ou indireta na transgressão disciplinar imputada ao militar. Parágrafo 2º. As pessoas ouvidas no processo ou procedimento criminal que não interessarem ao processo disciplinar serão desconsideradas, não podendo servir para motivar o relatório e a solução do processo decorrente da TDR. Artigo 61. As TDR, de materialidade e autoria definidas nos autos do processo ou procedimento criminal, ofensivas à honra ou ao decoro da classe, pela sua natureza e gravidade, são suficientes para subsidiar a submissão do militar ao PED-PAE, devendo a cópia dos autos instruir a portaria desse processo. Parágrafo único. A eventual alegação de cerceamento de defesa não obsta a instauração do PED-PAE, haja vista que a ampla defesa e o contraditório serão assegurados, em sua plenitude, no curso desses processos. Seção 4ª do Relatório Reservado, RR. Artigo 62. O relatório reservado possui a finalidade de levar ao conhecimento da autoridade competente fatos ou atos, notícias, contrários à moralidade ou à legalidade, praticados por militar possuidor de precedência hierárquica ao relator. Artigo 63. O uso do RR não se presta para que o subordinado fiscalize o superior hierárquico, uma vez que o poder disciplinar e o dever de fiscalizar decorrem sempre do superior em relação ao subordinado. O relatório reservado deve ser utilizado nos casos da prática de condutas que afetem os princípios da moralidade e da legalidade, em face da gravidade da conduta do superior. Artigo 64. O militar que presenciar ou tomar conhecimento de ato ou fato contrário à moralidade, atos de improbidade administrativa ou à legalidade, infrações penais comuns e militares, praticado por outro militar possuidor de precedência hierárquica, encaminhará o RR à autoridade imediatamente superior ou à corregedoria da IME. Parágrafo 1º. O RR será motivado, devendo ser claro, conciso e preciso, bem como constar os meios para demonstrar os fatos e as demais provas que dispuser. Parágrafo 2º. A moralidade, como princípio legal a ser observado por todo e qualquer agente público, especialmente o militar estadual, deve ser entendida como um conjunto de regras de conduta de honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, à boa-fé, ao trabalho e à ética das instituições. Parágrafo 3º. A legalidade, princípio indispensável que deve balizar a conduta do administrador público, permite ao militar fazer o que estiver expressamente autorizado em lei e nas demais espécies normativas, pois na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza, diferentemente da esfera particular, em que será permitida a realização de tudo que a lei não proíbe. Artigo 65. O prazo para apresentação do RR é de 0,5 dias úteis, iniciado a partir da observação ou do conhecimento do fato, sendo que a inobservância deste prazo não acarreta inviabilidade de processamento desse RR perante a administração militar, mas tão somente a eventual responsabilidade daquele que inobservou o prazo. Artigo 66.
O RR será dirigido e encaminhado ao comandante, diretor ou chefe do relator, ou à autoridade imediatamente superior à da unidade onde está lotado o relator ou ao corregedor, que adotará as demais medidas administrativas que o caso requerer. Artigo 67. A autoridade militar que receber o relatório reservado, caso não tenha competência legal para apurar o fato, deverá encaminhá-lo à autoridade competente, no prazo de 5 dias úteis, sendo que a inobservância desse prazo não acarreta a inviabilidade do seu processamento perante a administração militar, mas tão somente a eventual responsabilização daquele que inobservou o prazo, sem motivo justo. Artigo 68. Por decisão da autoridade superior competente, e desde que haja solicitação do relator, ou por conveniência administrativa, este poderá ser afastado da subordinação direta do militar contra quem produziu o relatório, até que o processamento seja decidido, ficando-lhe assegurado que, preliminarmente à sua solução, nenhuma medida administrativa correlata ao fato relatado poderá ser aplicada em seu desfavor. Artigo 69. Ao relator é assegurada a não retaliação por parte do denunciado ou outra autoridade. Entretanto, a tomada de medidas administrativas em desfavor do denunciante estará condicionada à veracidade do fato denunciado. Não sendo verídica, poderá responder o denunciante nas esferas penal, civil e administrativa. Artigo 70. A autoridade contra a qual for elaborado o relatório reservado poderá, justificadamente, solicitar o afastamento do militar relator à autoridade competente ou ao corregedor, que avaliará o pedido e o decidirá motivadamente, ouvindo, antes, se for o caso, o relator. Artigo 71. Recebido o RR, a autoridade competente poderá determinar esclarecimentos formais por parte do militar acusado ou determinar a instauração de RIP. Parágrafo 1º. Nos casos em que o RR for subsidiado com provas consistentes de autoria e materialidade do desvio de conduta relatado, a administração instaurará sede ou IPM, conforme o caso. Parágrafo 2º. Se a autoridade competente vislumbrar que o fato noticiado já foi devidamente apurado e solucionado por meio do procedimento adequado, formalizará diretamente por ato motivado e fundamentado, arquivando toda a documentação, sem necessidade de instauração de nova apuração. Nota da edição. O modelo referencial desta documentação, contendo os campos de preenchimento, estrutura e formatação, encontra-se diagramado na íntegra nas páginas do manual em PDF.